Quero saudar a você nessa sexta-feira com a paz do Senhor Jesus. E nós vamos estar terminando o capítulo 9 de Lucas, a partir do versículo 57, com um texto bem interessante que está diante de nós. Diz assim: E aconteceu que, indo eles pelo caminho, lhe disse um: Senhor, seguir-te-ei para onde quer que fores. E disse-lhe Jesus: As raposas têm covis e as aves do céu ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. E disse a outro: Segue-me. Mas ele respondeu: Senhor, deixa que primeiro eu vá enterrar meu pai. Mas Jesus lhe observou: Deixa, pois, os mortos o enterrar os seus mortos. Porém tu vai e anuncia o reino de Deus. Disse também a outro: Senhor, eu te seguirei, mas deixa-me despedir primeiro dos que estão em minha casa. E Jesus lhe disse: Ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto para o reino de Deus. Muito bem, está diante de nós um texto que 3 pessoas encontraram-se, falaram, conversaram com Jesus sobre a chamada ou o desejo de segui-lo. E eu posso entender que já no capítulo 9 de Lucas, o ministério de Jesus estava bem ativo, no sentido de que ele já tinha os discípulos, os 12, muitas pessoas, inclusive, o seguiam afora dos 12, mas aqueles 12 eram fiéis com ele a todo o tempo. No entanto, haviam outros seguidores e, como nós vemos aqui, havia pessoas que queriam, desejavam, e 2 destes chegaram a Jesus para pedir a oportunidade de seguirem a Jesus. O que a princípio nós encontraríamos como algo de grande valor. Eu imagino que um homem de Deus que encontrasse alguém com todo o desejo de seguir os seus passos, de andar com ele, de ser um servo, de ser alguém que está aprendendo a servir ao Senhor e ajudando naquilo que seja possível, enfim, aquilo que o mestre, quisesse que eles fizessem, seria algo que não se desprezaria. Mas as respostas de Jesus são muito interessantes para o nosso aprendizado. Um deles foi o contrário, do meio, que Jesus foi quem o chamou para seguir. No entanto, a sua resposta também fez com que Jesus falasse com ele algo que é difícil para nós entendermos. No entanto, entendendo ou não, nós temos que aprender com aquilo que Jesus propôs. E vamos tentar entender alguma coisa destas colocações. Então, primeiro, foi uma pessoa que quis seguir a Jesus. Ele disse: Eu vou aonde o Senhor quiser que eu vá. E a resposta de Jesus para esse primeiro foi dizer que até os animais têm o seu lugar de se recolher a cada noite, ou seja, a sua casa. No entanto, o Filho do Homem, disse ele, não tem onde reclinar a sua cabeça. E quando eu leio esta colocação de Jesus, a palavra que me vem à mente é comodidade. Ou seja, Jesus está dizendo para aquela pessoa, para aquele homem, que seguir a ele era uma vida sem comodidades, uma vida de renúncias às coisas talvez até mais básicas do ser humano, que é onde reclinar a sua cabeça à noite, ter um lugarzinho para ele. Então, a gente tem que entender esta realidade da proposta de Jesus. Com certeza, Jesus queria, como ele disse, grande é a seara e poucos são os ceifeiros, os obreiros. Ele disse: Rogai, pois, ao Senhor da seara que mande obreiros. Ou seja, Jesus não, por natureza, desperdiçaria obreiros. No entanto, a gente aprende aqui que ser obreiro de Jesus não é para qualquer um. E com isso eu quero até me lembrar de algo que eu falei nesse fim de semana, aquele texto paulino que diz que o obreiro, antes de servir, ele é provado. E se ele for fiel, e se ele for aprovado, se ele passar naquilo, então ele pode servir ao Senhor na casa de Deus. Então, ainda que essas colocações de Jesus não sejam uma aprovação formal de um obreiro para servir no ministério, é suficiente para provar o coração de cada um deles. E eu posso entender claramente que Jesus conhecia o que ia no coração daqueles homens. Há um texto bíblico, inclusive, que Jesus disse que ele conhecia o que estava no coração dos homens. Então, conhecendo o que estava no coração daquele homem, Jesus falou a palavra certa para ele e diz: olha, me seguir significa não ter comodidade. E ainda que o texto não diz se o homem foi ou não foi,
me parece inferir de que aquilo foi uma resposta que para ele o fez não mais seguir a Jesus. E aí vem a minha primeira pergunta. Será que eu quero servir a este Jesus da Bíblia, que não me promete comodidade? Quando a gente tem propostas da sociedade, propostas talvez de uma companhia, ou de uma pessoa, ou de um mentor, aonde nós enxergamos uma vida diante de nós com pelo menos a possibilidade. Pode ser que a gente chegue àquela comodidade, àquela finança, aquele dinheiro, mas pode ser que não. Mas pelo menos há uma promessa, há uma expectativa. No entanto, seguir a Jesus, Jesus já diz logo de cara, não tenha esta expectativa, eu já vou te dizer como é que funciona. Até os animais têm isso, é básico. Mas me seguir significa abrir mão, aleluia, da tua comodidade. Então este foi o primeiro. E uma pergunta forte para nós. O segundo, Jesus pediu para ele, no caso, Jesus aproximou-se dessa pessoa e disse, você vem e segue-me. Mas ele respondeu, tá bom, eu vou, mas deixa primeiro eu enterrar o meu pai. Ou seja, o pai dele faleceu e ele, quando foi chamado por Jesus para seguir e havia essa situação, ele fez essa colocação para Jesus, colocou esta, não uma impossibilidade, mas um retardar da sua ida, né? Porque precisava voltar para o seu pai. E o que eu entendo da resposta de Jesus, e você pode se lembrar comigo, vamos até olhar, deixa os mortos enterrar os seus mortos, porém, tu vai e anuncia o reino de Deus. Então, a primeira coisa que eu vejo na palavra de Jesus é o foco na realidade espiritual. Quando ele falou mortos enterrar, os mortos, claro, o pai morreu, mas aqueles mortos que enterrariam não eram mortos no sentido de gente que perdeu sua vida, porque um morto não pode fazer nada, muito menos enterrar ninguém. No entanto, está falando de uma morte espiritual, ou seja, pessoas que não têm vida com Deus, pessoas que não são parte deste evangelho, deste reino de Deus. Aqui o contexto é o evangelho do reino. E neste contexto do reino de Deus, aquela pessoa que estava sendo chamada, ele disse, vai tu e prega o reino de Deus. Ou seja, que a tua prioridade seja, eu estou te chamando para você mudar a tua prioridade. Aleluia. Então, das coisas humanas, o seu foco, a partir deste momento que você foi chamado por Jesus, deve ser um foco espiritual. Nós não deixamos de viver nesta terra no momento que nós somos chamados ou entendemos-nos chamados por Jesus para uma obra espiritual. Jesus não deixou de viver no sentido de comer, vestir-se, sair e obrar as coisas naturais do dia a dia, mas a sua prioridade, você vê em todas as suas palavras, a visão dele era espiritual. Ele diz, uma comida tenho para comer que não é que vocês não podem trazer. A comida é fazer a vontade de Deus. Ele falava todo o tempo nesta realidade, porque era isso que Jesus vivia. E ele convidou aquele homem para essa dimensão. E aqueles que são chamados para seguir este Jesus da Bíblia, são chamados para servir na dimensão espiritual. Às vezes me entristece por alguém que é obreiro e diz, você espiritualiza tudo. Não é questão de espiritualizar tudo, é questão de entender a verdade bíblica da realidade espiritual que existe em tudo que nós fazemos. Qualquer decisão de pecar ou direção da nossa vida é uma decisão parcialmente espiritual, porque vai ter efeito na esfera espiritual. E muitas delas são negativas, outras são positivas, mas o fato é que o efeito espiritual é uma realidade, e algumas delas são claramente espirituais, mas muitas pessoas estão cegas para entender esta realidade. Mas Jesus, quando chamou aquele homem, e ele com a sua desculpa disse, deixa-me enterrar meu pai, que não era uma desculpa inválida, pelo contrário, muito válida, mas o Senhor deu a direção que para nós também nos abre a nosso entendimento. A nossa prioridade deve ser espiritual e o reino de Deus deve ser a nossa prioridade. E por último, alguém mais se aproximou dele e disse, Senhor, eu vou te seguir, mas teve um mais também. Ou seja, eu quero, eu desejo, eu estou aqui para isso, eu vim aqui falar com o Senhor para isso, mas deixa eu me despedir da minha casa. Eu até imagino pelo contexto aqui, pelo que eu estou pensando agora desta conversa, que ele ouviu a conversa dos demais. E como quem disse, bom, não deu certo dos outros, mas eu quero ir. Né? Tem aqueles afoitos, ouviu, não deu, mas eu quero ser este. No entanto,
Então deixa eu só despedir da minha família e eu já volto para estar com o Senhor. E talvez alguns de nós, eu mesmo pensaria, vai meu filho, vai correndo lá, despede e vamos embora fazer a obra de Deus. Mas esta não foi a colocação de Jesus. Para a nossa surpresa, Jesus disse, ninguém que lança a mão no arado e olha para trás é apto do reino de Deus. É apto para o reino de Deus. Então Jesus olhou para o coração e aquele pedido daquele rapaz e entendeu um risco ou uma realidade de que aquele rapaz se vinculou emocionalmente e estava se vinculando emocionalmente com o seu passado, com a sua família, com as coisas deste mundo. E estes vínculos emotivos muitas vezes se tornam prisões para nós. Quando nós olhamos para trás e nos vinculamos na nossa emoção, mesmo que a gente saia para o campo missionário, mesmo que a gente aceite o desafio de Deus, estes prisões serão para sempre fantasmas nas nossas vidas. Estarão para sempre nos cobrando, nos relembrando, nos vinculando com aquela realidade. E eu sei que para nós humanos é quase impossível entender isso, mas vamos acreditar na sabedoria de Jesus, que falou para aquele rapaz, se você olhar para trás, a gente pode até se lembrar daquela história da mulher de Ló, né? Que os anjos disseram para ela, vai correndo e não olhe para trás. Mas o seu coração ficou pesaroso por aquilo que ela deixou. Anos naquela cidade, amizades que ficaram para trás, sentimentos, história, fotos, talvez naquela época não tinha fotos, mas vamos trazer um paralelo para nós. E este vínculo, irmãos, nós não podemos ter para seguir e ter como prioridade o reino de Deus. Não é que nós não podemos ter uma família ou amar a nossa família, mas ou os amigos, ou o que seja que está ficando para trás. O texto de Jesus, a palavra de Jesus foi perfeita. Não está relacionado necessariamente com aquilo que ele diz à família. Ele diz, não se pode olhar para trás. Ou seja, quando nós saímos num passo de fé, de fazer e cumprir o chamado que Deus tem para nós, ele diz aqui claramente, aleluia, nós não podemos olhar para trás. Este olhar para trás, só posso me lembrar da história daquela mulher, que mostra claramente para nós um vínculo. E aqui nós entendemos a mesma coisa, ele iria só despedir da família, mas aquela despedida ataria um vínculo que poderia ser dificultoso, ser de impedimento, dificuldade para ele emocional todo o tempo da carreira que ele estivesse no reino de Deus. Volto a dizer, ainda que estas realidades sejam difíceis para nós, seres humanos, reconciliarmos, Jesus é sábio e ele conhece a nossa realidade. E a verdade é que porque estes homens não foram capazes de tomar e dar a primazia para a chamada do ministério, como Paulo fez, Pedro fez, os 12 mesmo, a todos Jesus passou e chamou e eles deixaram tudo. Mateus estava cobrando impostos num lugar de uma posição muito nobre. E a Bíblia diz que ele deixou tudo e seguiu Jesus. Os demais pescadores também, cada um dos 12. Muitos outros o fizeram. Ou seja, o que Jesus estava pedindo desses 3, não é que ele não pediu dos demais. A verdade é que até hoje, seguir a Jesus, servir a Jesus, é isso. Nós glamorizamos um Jesus diferente do Evangelho. Quando Jesus nos pede tal nível de prioridade para o reino de Deus, esta é a mesma verdade pedida para nós hoje. Nós é que muitas vezes não olhamos, não queremos ou não obedecemos. E alguns se desviam desta prioridade, mas que Deus nos guarde em nome de Jesus. Que em sermos chamados, primeiro, conheçamos este Jesus. Isso não impede o amor dele, a graça dele, os milagres dele, pelo contrário. Todas essas coisas lindas são parte do reino de Deus, são partes da realidade espiritual que nós somos chamados para agir nela. Aleluia! Nós que somos chamados para sermos intercessores, nós que podemos ser chamados para sermos obreiros, para sermos líderes, para sermos professores, para sermos cooperadores, para sermos hospedeiros, para sermos usados nos dons espirituais, qualquer que seja a chamada, elas serão de bênção, mas para nós entrarmos e sermos usados, nós passamos nesta prova do Senhor, aleluia, de que a nossa
prioridade, ainda que nós tenhamos o sentimento, entendamos o que é a família, mas não olhamos, não nos vinculamos, aleluia, no momento que estamos sendo chamados para seguir, para guiar-nos para... E não é a todos que são chamados para este nível de... compromisso, quando eu falo, não é acerca da salvação, é de vocação, de chamada. Foi o caso desses 3. Mas quando são, aleluia, este é o nível de comprometimento que o Senhor Jesus espera de nós. Que Deus nos guarde, e a pergunta fica para nós. Quem quer verdadeiramente seguir a Jesus? Seguir neste contexto é difícil. Alguém se dizer eu quero. Alguns deles, como aprendemos, disseram eu quero, mas na verdade Jesus sabia que eles estavam vinculados. Que nós possamos cada dia, em nome de Jesus, encontrar fortaleza e graça e entender que a chamada do Senhor é a melhor coisa para as nossas vidas, e que nós, ao desvincularmos com toda esta realidade, ao priorizarmos o reino de Deus, somente seremos de bênção. Aleluia. Não só agradaremos ao Senhor, seremos abençoados em nossas vidas, aleluia, mas também seremos de bênção para a nossa comunidade, que será evangelizada, será abençoada, e a igreja do Senhor Jesus. Que Deus abençoe você, tenha um feliz fim de semana. A irmã Vânia vai estar conosco amanhã falando sobre o livro de Jeremias. Já estamos caminhando rapidinho no livro de Jeremias, tem sido uma bênção que vocês, se puderem estar conosco amanhã com a professora Vânia. Eu vou aparecer, como sempre, no finzinho, tocando o hino com ela para a glória do nome de Jesus. Tenha um feliz fim de semana e até a semana que vem.